A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Aqui tem pregação, tem interpretação bíblica e tem as nossas aulas para a Escola Bíblica Dominical, as nossas pré-aulas, tá bom? E vamos aí a mais uma aula para a lição de número 1, tá? A lição de número 1 do segundo trimestre de 2023, tá bom? Então a primeira lição desse trimestre, e o trimestre tá uma bênção, né? Muitos estavam esperando, estavam aguardando, porque esse trimestre vai falar de família, tá? Relacionamento em família, relacionamentos em família, amém? Esse é o tema do trimestre e aqui a lição de número 1, né? A primeira lição para ser ministrada em 2 de abril de 2023. E olha o tema dessa lição: quando a família age por conta própria, tá bom? Você já conhece o texto, né? Então nós vamos falar um pouco disso daí, tá? Fica bem ligado aí no nosso vídeo. Aqui nós vamos passar as dicas para você que é professor, tá? Poder ministrar uma boa aula, uma aula de excelência, de qualidade, tá bom? Que os seus alunos vão querer voltar na próxima aula. Preste bastante atenção nas dicas que nós vamos deixar, tá? A ideia é sempre deixar um acréscimo, ter uma coisa, algo a mais para você poder ministrar a sua aula. Vamos então para essa lição que está uma bênção. Já deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Para ajudar aí o YouTube a divulgar esse trabalho, divulgar esse vídeo para mais pessoas serem abençoadas, né? Você sabe que eu não cobro nada, o vídeo aí é gratuito, graças a Deus. Tá? Mas vai ficar aí, tá? Na descrição do vídeo o link para você que quiser interagir conosco, né? Você quiser adquirir o nosso trabalho, nosso material, tá bom? Tem aí vários materiais aí para você, inclusive o subsídio que eu publico no meu blog, no Clube da Teologia, tá? Tem um subsídio interessante ali para esta lição, bem completo, com bastante conteúdo, tá? Para você que quiser adquirir. E também vai ficar o link para você que quiser adquirir os meus livros, tá? Eu tenho 2 livros publicados. O primeiro livro é o Maior Milagre de Jesus, tá? Uma publicação aí pela editora Apris de Curitiba. E também agora o meu último lançamento, foi lançado em fevereiro, tá? É o meu livro, Livro das Obras com Texto, um livro de poesia, com mensagens profundas de reflexão. Você com certeza vai gostar. Vamos a esse trabalho? Vamos aí a esta aula, tá? Vamos lá, primeiro subtópico, vamos aqui, ó, texto áureo, né? Então o texto áureo está em Gênesis 17, 19, tá? Na verdade, diz assim, ó: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, promessa de Deus feita a Abraão. Tá? A verdade prática diz assim, ó: quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis, tá? Então a lição vai falar da precipitação. Esse aqui é o principal foco da missão, a precipitação dentro da família de Abrão ou de Abraão, né? E aí a gente vai ver o que a gente pega disso de ensinamento para as nossas famílias hoje. Vamos aí então, tá? Passando pela leitura bíblica que está em Gênesis, né? Capítulo 12, o capítulo 16, tá bom? Vamos aí à nossa introdução. E aqui eu já vou falar qual vai ser o problema do trimestre. Já vou deixar já as claras aqui, você que é professor, tá? Mas antes de eu entrar aqui, já deixa o seu like aí, não se esqueça, para abençoar esta obra. Bom, vamos lá. Primeira coisa, meus irmãos, esta aula aqui é o seguinte, ela fala de família. E você conhece, você que já está um tempo aí na estrada, você que é professor, sabe que tem muita gente que dá palestra para casais, né? Então a maior dificuldade vai ser para os homens de Deus, aí, os professores, eles ministrarem sobre famílias, porque tem muita gente renomada falando sobre isso, tá? Então eu sugiro que você dê uma aula na sua simplicidade, tá bom? Busca aí um algo a mais, algo profundo aí, coloque as suas experiências. Ah, mas eu não tenho experiência. Se você não tem experiência, adquira assistindo conteúdos aí que fale de famílias, tá bom? Vai ser interessante. A aula aqui ela é bem explicadinha, ela é bem resumida, não tem assim não tem assim muito o que fazer assim,
inventar muita coisa, tá bom? Vamos lá então. Primeiro parágrafo aqui dessa introdução, aqui diz assim, ó, primeiro parágrafo. Ao longo deste trimestre estudaremos assuntos relacionados à família. Nesta oportunidade, especificamente, ponderamos que, diferentemente de outros trimestres, os assuntos referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Tá? Então aqui vinha uma sequência, né, nos outros trimestres, vinham falando sobre uma parte mais escatológica, mais do preparo da igreja, santificação, né? Então você vê que o foco vai mudar um pouquinho, que vai falar agora sobre família, né? Agora sai um pouco daquela visão mais escatológica, mais do preparo da igreja para o arrebatamento, e vai falar sobre família. A questão é que há um vínculo, né? Você pode pensar que não, mas há um vínculo entre os assuntos, entre as questões aqui. Um vínculo onde a pessoa, nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, estamos preparando, nos preocupando com a nossa família, tá? E isso aí está vinculado no preparo da igreja para o arrebatamento. Amém? Então, não está tão diferente assim. Bom, no segundo parágrafo diz assim, ó, veremos que a palavra de Deus tem a nos ensinar quanto a problemas de comunicação conjugal, ciúmes, rebeldias, porfias, tá? Meus irmãos, aqui é o seguinte, um pouquinho de história para a gente poder estar ali acrescentando na aula, né? A partir da década de 90, dos anos de 1990, as igrejas começaram a se preocupar mais com os temas relacionados à família, tá? Então começou a surgir mais palestras para casais, cursos, não é verdade? Você deve saber disso daí. E aí criou-se até ministérios todos inteiros voltados para a família, tá bom? Então isso aí está dentro de um foco, de uma preocupação da igreja, tá? Então isso aqui não tem nada de muito anormal, né? Isso aqui está dentro do contexto da obra de Deus. Se você observar, o projeto de Deus é para salvar famílias, amém? Desde a promessa feita a Isaac, em Isaac serão benditas todas as famílias da terra, né? Então isso aqui é um projeto de Deus, que é a salvação do ser humano, apesar dela ser individual, ela é um projeto para a salvação das famílias. Então estamos dentro de um contexto geral da palavra de Deus. Vamos continuar, né? Professor, fica bem ligado aí, que eu vou deixar sempre aqui um algo a mais na lição para você poder se inteirar e poder dar uma boa, uma excelente aula, né? Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico, ele diz assim, ó, o tema do tópico, né? Deus faz promessas a Abrão, tá? Lembrando que, por que tá Abrão? Naquele momento, Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, e nem de Sarai para Sara, né? Então por isso a gente está trabalhando aqui com esses nomes, né? O primeiro subtópico, ele diz assim o tema, o encontro de Deus com Abrão. Aqui, dentro do ensinamento desses fatos que aconteceram com Abrão e Sarai, eu vou deixar aqui sempre algo para a família. Porque quando você estiver ministrando a sua aula, é importante você falar uma parte bem aplicativa para a família. O irmão que está assistindo a tua aula, às vezes ele é casado ou vai se casar, né? Ele tem que aprender um conteúdo voltado para a família, porque aqui a ideia vai falar de precipitação, né? Mas dentro do contexto familiar, tá bom? Vamos lá então. Aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó. Abrão vinha de uma jornada de conquistas, vitórias e vitórias pessoais desde que saiu de Ur dos Caldeus e depois de Harã, né? Então aqui as jornadas de Abrão, tá? E ele fala que ele vinha de umas conquistas, nas suas jornadas, né? Ele vinha de conquistas e vitórias. Você conhece isso daí, né? Aqui o interessante, né? O interessante é que Deus ele mostra para Abrão o estágio final da promessa. E só depois ele vai mostrar para ele como que vai acontecer aquilo ali, né? Ele mostra para Abrão que o que ele ia fazer. Ele fala para Abrão o que ele ia fazer. Ele ia fazer com que a descendência dele fosse numerosa, tá? E depois ele vai depois é que ele vai mostrar como. O interessante aqui é que Abrão ele creu numa promessa, né?
feita por um Deus invisível, ele não via Deus. Então ele crê, depois é que Deus vai se personificar, né? Ali há uma teologia de que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, né, numa teofania. Muito interessante isso daqui, mas a gente vê Abraão crendo na promessa de um Deus invisível. Olha que interessante. Por conta disso, dele crer, dele acreditar na promessa de algo que não tinha, né, algo que parecia, pela lógica, não tinha nem como acontecer, por causa disso, ele é chamado de o pai da fé. Muito interessante, né? Continuando então, no segundo parágrafo desse subtópico, diz assim, ó: no capítulo 15, o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E finalmente, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, o patriarca tinha 100 anos. Aqui, ó, Gênesis 21, 5. Tá? Irmãos, aqui está dizendo que Abrão ele esperou 25 anos para o cumprimento da promessa acontecer, né? Interessante. Se a promessa fosse feita hoje, não sei se o povo ia esperar aí um mês, não ia esperar nem um mês, ia ter gente já abandonando a promessa, tá? Eu quero deixar um acréscimo aqui para os irmãos, né? Pode trabalhar isso com a classe, é muito interessante, né? O tempo que a Bíblia trata no grego é o tempo cronos, né? É o tempo corrido, é o tempo cronológico, tá? Esse tempo, a Bíblia, quando fala de tempo, menciona ele, tá bom? Mas quando a Bíblia fala de oportunidade, ocasião que aconteceu alguma coisa, ela usa um outro termo grego, que é o kairos, tá? E muita gente chama de o tempo de Deus. Mas, na verdade, o grego não trata o kairos como o tempo de Deus. Na verdade, né, na origem da palavra, kairos significa o tempo oportuno. É o tempo de acontecer algo, né? Ou, melhor traduzindo, o tempo certo, tá bom? Então, por isso a gente chama de o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é sempre o tempo certo de acontecer alguma coisa, tá? E aí, quando vai tratar da oportunidade, o tempo certo para Abraão foi 25 anos depois de Deus fazer a promessa, tá? Então a gente tem que aprender e ensinar isso para os nossos filhos. Olha o ensinamento aí para a família, tá? A esperar o tempo certo, o tempo de Deus. Se Deus der algo para você fora de tempo, você pode desperdiçar e não ter como, né, conseguir sustentar aquilo que Deus te dá. Vamos para o 2, subtópico 2, e o tema é a dúvida diante da espera. Tá? Primeiro parágrafo diz assim, ó: após a promessa de uma descendência, Gênesis 12, veio uma preocupação a Abrão. Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E que interessante. Vou deixar um acréscimo aqui, né, para você, professor, né, agregar na tua aula aí para dar um conteúdo a mais. Por que ele menciona o mordomo Eliezer? Ele fala assim, né, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ele faz essa menção, né, quando ele fala que ele não tem filhos. A preocupação de Abrão era que se ele morresse, ele e Sarai, eles não tinham nada. Né? E como ele deixou a parentela, deixou tudo, ele não tem nada. Né? Não tem nada, não, digo, não tem ninguém, né? Ele não tinha ninguém ali da família, da parentela. Tá? Mas então tudo que ele tinha ia ficar para quem? Para o mordomo Eliezer. Por isso ele faz essa menção aqui do mordomo, tá bom? Era uma preocupação das famílias terem filhos para poderem deixar a sua herança. Continuando então, aqui ó, no segundo parágrafo diz assim, ó: esse questionamento revela que sua fé estava em crise. Abrão não conseguia ver a realização do sonho do casal, uma vez que Sarai era estéril. Não é diferente conosco também. Né? E aqui interessante, ele está falando de impaciência. Tá? Impaciência, ela é uma obra da carne. Mas peraí, como obra da carne? Mas não é mencionado em Gálatas 5? Não é mencionada. Você pensa que não, mas na verdade ela está implícita. Tá? A impaciência é uma obra da carne. Olha o que diz em Gálatas 5, verso 21. Eu fiz um grifo interessante sobre isso aqui. Ó. Gálatas 5, verso 21. As obras da carne que são conhecidas. Tem umas aqui, ó.
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e olha onde aparece a menção à impaciência, e coisas semelhantes a essa. Lembra da aula que falou sobre o fruto do Espírito e obras da carne? Então, quando ele fala coisas semelhantes a estas, fala que há muito mais coisas, muito mais obras da carne, tá bom? Não é só aquelas que está mencionada em Gálatas 5, 20 e 21, não. Tem muito mais coisa, tá? E a impaciência é uma delas, né? A pessoa muito impaciente, a impaciência é uma obra da carne também. Né? Continuando então, vamos para o subtópico 3, lembrando para os irmãos, tá? Na descrição do vídeo está o link aí para quem quiser adquirir meus livros, quiser adquirir esse subsídio também, tá muito interessante, tá? Vai fazer um contato aí do WhatsApp, tem uma contribuiçãozinha aí, tá? Um valor simbólico para você adquirir esse material. Vamos lá para o subtópico 3, e o tema desse subtópico é Deus garante a Abrão o cumprimento da promessa. Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó, como vimos, Gênesis 15, verso 4, traz a promessa de um filho. No versículo 7, o Senhor diz, eu sou o Senhor, de modo que ele desfaz a preocupação do patriarca, especificando uma promessa. Interessante, né? Aqui é o seguinte, meus irmãos, naquele momento, Abraão, a gente nota que ele só perdeu tempo em tentando ajudar Deus, né? A gente vai ver que ele e Agar vai tomar uma decisão, né? Isso aí é notório que essa decisão, claro, vem por parte de Agar, ela vai persuadir Abraão a tomar a decisão de coabitar com a serva de Agar, tá? Aí é o seguinte, Abraão ele só vai perder tempo com isso. E o problema é que esse pecado aí, ele vai gerar grandes consequências, né? Essa tentativa de ajudar Deus, né? Ele vai ele vai envolver pessoas, e a gente vai já falar sobre isso daqui. Ele vai envolver muita gente, tá? Por isso, eu quero deixar eu já vou falar já sobre isso, mas já deixo registrado, é um perigo, tá? Quando você comete pecados que envolvem pessoas. Meus irmãos, a gente vai falar algo sobre pecadinho e pecadão aqui, que pouca gente fala sobre isso, mas eu vou dar um esclarecimento melhor sobre isso daí. A gente está usando um paradigma que não é muito bom nas igrejas. Preste bastante atenção. Vamos continuar aqui. No terceiro parágrafo, diz assim, ó, Deus cumpre fielmente a sua palavra. Salmo 89, verso 34. Infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Aqui a gente vê uma situação, e aqui é uma aplicação boa para o casal, né? O professor dá um foco legal nisso daqui. A gente vê que essa situação aqui demonstra que Abrão, ele não compartilha com Sarai, né? Ele não compartilha o conhecimento de Deus. A gente nota que Deus ele se apresenta para Abrão, né, em várias ocasiões, mas ele não vai compartilhar isso com Sarai. Ele não vai demonstrar para ela, né, não vai levar ela, nivelar ela naquele mesmo conhecimento. Essa falta de comunicação entre eles ajudou a gerar essa situação, percebe? A falta de comunicação entre eles, a falta de nivelar o conhecimento. Por isso, aqui, olha o ensinamento. Se um homem de Deus ou uma mulher de Deus adquire conhecimento de Deus, seja em alto ou menor nível, e começa a conhecer, começa a ter mais intimidade com Deus, ele tem que lutar para que o seu cônjuge também adquira esse mesmo conhecimento. Olha que interessante isso daqui. Olha que ensinamento precioso para os casais, tá bom? Explore isso aqui mesmo na sala de aula, na classe, porque isso é importantíssimo. Tem muitos casamentos, muitos obreiros que estão sofrendo porque ele carrega um ministério, ou a mulher de Deus carrega um ministério também ali, e o cônjuge não acompanha. Por quê? Porque não tem a firmeza na fé, não tem o mesmo conhecimento de Deus, tá? Muito interessante isso aqui. Bom, vamos para o próximo tópico, é o 2, e o tema do tópico é interferência no plano de Deus.
tá? O primeiro subtópico ele tem como título a tentativa de Sarai em ajudar Deus. Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: pelo processo natural, Sarai não podia gerar filhos por causa de sua esterilidade e naquele contexto ela estava ainda com idade avançada. Tá? Tremendo isso daqui. Olha o que eu quero, né, passar um ensinamento sobre isso aqui. A intenção de Sarai parecia boa, né? Mas só que de boa intenção o inferno está cheio. Boa intenção não salva ninguém. O que Sarai precisava? Isso aqui é importante, isso aqui é um foco desse subtópico, né? O que ela precisava para que ela não tentasse ajudar Deus ali? Ela precisava de conhecimento de Deus, né? Ninguém conhecia Deus de verdade ali, a não ser Abrão, que estava já com a maior intimidade. O que Sarai precisava? Ter conhecimento de Deus. Ter boa intenção não vai levar a sua família para o céu, tá? Leva o conhecimento de Deus para dentro da sua casa. Olha que tremendo, né? Pais que estão na escola dominical têm que levar o seu filho para a escola dominical. Mães que estão na igreja têm que buscar o conhecimento para si e para sua casa, tá bom? O conhecimento de Deus vai ajudar o casal muito. Boa intenção, irmão. Tem um montão de gente com boa intenção, né? Hoje eu estava conversando com um amigo no local de trabalho que a gente precisa não só de ter uma revelação pessoal de Deus, precisamos da revelação especial, que é a revelação que está dentro da palavra. E essa revelação especial é que nos dá conhecimento de Deus. Amém? Continuando então, aqui eu vou falar algo interessante sobre a tradição. Pega bem isso agora aqui, ó. O segundo parágrafo diz assim, ó: naquele tempo era permitido fazer isso para que um homem tivesse um herdeiro. Fazer o quê? A pessoa, a mulher, dá a sua serva para que o marido tivesse um herdeiro dentro da casa. Se ela fosse estéril ou se ela só tivesse filha mulher, por exemplo. Aí, porque para eles o importante era ter um herdeiro homem. E aqui eu quero acrescentar um negócio aqui, para você poder explorar na classe, se você quiser. Aqui é o seguinte, no caso, essa tradição invalida a posição da mulher, percebe isso? Ela invalida a posição da mulher porque o que importava nessa tradição, o que importava era o homem ter um herdeiro, né? Não importa com que mulher fosse, podia ser com a serva, ou com a própria mulher, ou com a concubina, não interessava. O importante era ter um herdeiro, né? E que o herdeiro fosse o homem. Então esse tipo de tradição invalidava, né, a posição da mulher ou diminuía a posição da mulher. Mas quando Deus faz a promessa para Abrão e Sarai, Deus não invalida a posição de Sarai, a promessa foi para ela, né? Então o filho tinha que ser dela, tá? Só que isso envolvia outras coisas, né? Por exemplo, um milagre, ela precisava de um milagre para poder aquilo se cumprir, né? Vamos para o próximo aí. O próximo parágrafo diz assim, ó, dentro desse subtópico: na vida conjugal é importante que um casal crente consulte a Deus em tudo. Nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus. Olha só. E aqui vamos para uma aplicação forte para a família. Irmãos, preste bastante atenção. O casal tem que ser cúmplice, sim ou não? Faz a pergunta para a classe, né? Sim ou não? Claro que tem que ser cúmplice. O casal tem que ser cúmplice. Ah, mas não em tudo. Porque quando essa cumplicidade envolve em ser infiel para com Deus, os dois não podem ser cúmplices. Aquele que conhece a verdade tem que ir no outro e admoestar quanto a permanecer firme na fé, quanto a não pecar. Tá? E era isso que Abrão deveria ter feito. Ele deveria impedir o prosseguimento daquele pecado. Tá? E é isso que você, homem de Deus ou mulher de Deus, que tiver conhecimento de algo errado, o marido quer fraudar a declaração de imposto de renda. Você vai lá e não pode fazer isso não é de Deus. Né? Você, o marido, a esposa quer fazer um gato net. Não, isso não é de Deus. Né? Você vai ver que nos dias de hoje tem muitas coisas erradas que muitos casais estão aceitando dentro dos seus casamentos, dentro da sua família. Tá? E o casal, aquele que conhece a verdade, tem que persuadir o outro a não fazer isso. Tá? Continuando então, o subtópico 2, o tema é: os dois vacilam na fé.
E aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó, no capítulo 15, Abrão é um homem de fé. Porém, no capítulo 16, a situação muda completamente, né? Completamente, porque ele prefere ouvir a voz de sua mulher. Terrível, né? Aqui, dentro desse parágrafo, está mostrando a importância da oração. Percebe? Olha só, eles tinham Sarai vem com uma proposta. Eles tinham uma decisão a tomar, né? E por que não se consulta a Deus diante daquela decisão importante? Irmãos, e quantas famílias hoje têm decisões importantes, decisão quanto à compra de imóvel, quanto a casamento, decisão, né, quanto a mudar de endereço, quanto a fazer uma faculdade. Quantas famílias não têm decisões importantes para se tomar e não têm orado primeiro a Deus, né? Principalmente nas questões ministeriais, tantas decisões importantes e a oração é deixada de lado, né? Então isso aqui é uma admoestação para a gente entender o valor da oração dentro da família, dentro de casa, né? Continuando aí então. O segundo parágrafo diz assim, ó, a verdade é que diante da reclamação de sua esposa, Abraão aquietou-se e preferiu aceitar o argumento dela e não acreditar no milagre, né? Aqui o interessante, né? Algo interessante aqui para se acrescentar é que para que eles pudessem ter o cumprimento daquela promessa, eles precisavam primeiro acreditar no poder de Deus, né? E precisavam, não era só esperar a promessa, tinha que primeiro crer no poder de Deus. E assim funciona até hoje. Até hoje funciona da mesma forma. Para a gente acreditar, esperar as promessas de Deus, a gente tem que crer no poder de Deus, tá bom? Então, para você se tranquilizar dentro da sua família, se você espera nas promessas de Deus para sua casa, você tem que crer que Deus é poderoso para cumprir essas promessas. Tá? Isso aqui foi necessário na vida de Abraão, né? Como é necessário na vida de cada um de nós. Por quê? Por que era necessário? Porque para que eles tivessem um filho, primeiro precisava a Sarai ser curada. Né? Ela era estéril, então precisava da cura primeiro. Tá? Por isso que eles precisavam primeiro acreditar no poder de Deus. E foi aí onde eles vacilaram, né? Acharam que Deus não ia fazer aquilo ali, e aí por isso tentaram ajudar Deus. Continuando então, vamos para o terceiro subtópico, e o tema desse terceiro subtópico é o problema da precipitação, né? Aqui eu falo algo aqui, no primeiro parágrafo diz assim, ó, Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo, além de induzir o seu marido a mesma atitude equivocada. Bom, aqui a gente vê que né, Deus está sempre falando com Abrão nos textos, né, no Sagrado Deus está sempre falando com Abrão, e não fala muito com Sarai, fala mais com Abrão. Né? Então, ou seja, Sarai ela não vai adquirindo a mesma espiritualidade de Abrão. Percebe isso no texto? Né? E isso aí é algo que a gente precisa entender. Todo aquele, né, eu falei isso anteriormente, aqui convém repetir, todo aquele que adquire conhecimento da parte de Deus deve lutar para que o seu parceiro também adquira esse conhecimento. E posteriormente, dentro da família, lutar para que os filhos adquiram também esse conhecimento. Olha aqui, esse parágrafo mostra isso daqui. A gente nota que Abrão cresce na fé, mas Sarai fica para trás, tá? E aí, olha só, eu aconselho falar isso olhando para os olhos dos alunos. Né? Cada aluno, né? Dá um pouco de emoção nessa aula aí, meu irmão, professor, professora, dá um pouco de emoção. Confronte os alunos se eles estão fazendo isso daqui. Ou será que eles estão deixando o seu cônjuge de lado, deixando para trás? Tá? Nós precisamos adquirir conhecimento e nos esforçar para levar conhecimento para dentro da nossa casa. Amém? Continuando então, no próximo parágrafo, deixa eu ver aqui, vamos para o terceiro parágrafo, diz assim, ó, muitos conflitos são gerados nos lares por causa de atitudes precipitadas da parte dos cônjuges. Tá?
atitudes precipitadas. E aqui eu vou dar aquela orientação sobre consequências, tá? Sobre consequências. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Criou-se um paradigma dentro do meio evangélico de que não existe pecadinho nem pecadão. Isso não está errado, tá? O porém é que a aplicação disso aí pode gerar um mal entendido. Por quê? Não está errado. De fato, não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado afasta o homem de Deus. Bom, a questão é o seguinte, embora não exista pecadinho nem pecadão, existem consequências grandes ou pequenas, porque o resultado de um pecado são as suas consequências, tá? E aí existe consequências grandes ou pequenas. Então, nesse contexto, então há pecado grande e pecado pequeno. Vamos lá. Se você está no local de trabalho e você pega uma caneta, né? Você pega uma caneta escondido, depois você se arrepende, é só devolver a caneta e pedir desculpa, perdão de quem você pegou. Isso, tá? Isso aí é um pecado pequeno. Agora, se você, dentro do seu local de trabalho, você rouba 50 mil reais dali das contas da empresa, e aí? Não é simplesmente devolver e pedir perdão, não. Você vai enfrentar um processo, tá? Vamos trazer para o casamento agora. Trazer para o casamento. Se você, dentro do casamento, no momento ali de fervor da discussão, ofendeu a sua esposa, você tem a chance, a oportunidade de pedir perdão a ela e consertar aquele problema. Mas se dentro do casamento você trair a sua esposa e ter uma relação, ou vice-versa, né? E ter uma relação com alguém fora do casamento, e aí? Como é que faz? Será que é só pedir perdão? É? Será que ela não vai? Será que ela vai aceitar esse perdão ou ele vai aceitar o perdão? Então são coisas para a gente pensar. Não tem pecadinho nem pecadão, mas fica ligado nas consequências. Mata o pecado, acaba com o pecado na sua raiz, na sua origem, quando ele está dentro da sua mente. Começa a lutar contra ele ali, tá? Vamos, tremendo isso aqui, né, que eu falei, né? Isso aqui é uma aplicação tremenda que Jesus ensina no Sermão do Monte e temos todos que pegar isso daqui para nossas vidas. Vamos para o 3 aqui. Tópico 3, as consequências de uma decisão precipitada, tá? Essa lição trata muito sobre consequências e precipitação, né? O primeiro subtópico diz assim, ó, o conflito na família de Abrão. Aqui, ó, primeiro parágrafo diz, a precipitação do casal acabou criando conflito entre Abrão e Sarai, provocado pela nova situação que se submeteu a Agar, discórdia, desarmonia, suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar, né? Então, aqui, ó, a gente viu que a gente acabou de falar sobre pecadinho e pecadão, né? Não tem nenhum casamento, irmão, quando entra uma terceira pessoa, não tem como prosperar, né? A não ser naquelas culturas lá que aceita isso. Mas na nossa cultura, e até naquelas culturas que aceita isso, é complicado. Até lá é complicado. Não viu o caso de Elcana, Penina e Ana? Né? Não viu o caso dos patriarcas? Todos eles tiveram problema, todos não, menos Isaac, que só teve uma esposa. Esse não teve problema. Agora os outros que tiveram várias esposas tiveram problemas. Aqui a gente vê o caso de Abrão, né, com Sarai e agora Agar, né? Então sempre que entra uma outra pessoa, porque o projeto de Deus foi o homem ter uma só esposa. Se fosse para ele ter várias, Deus tinha feito um montão de mulher, Adão tinha várias costelas, né? Deus fazia um montão de esposa para Adão, um montão de mulher para ele, ficava ali no Éden ali, à vontade com um montão de mulher. Mas Deus não fez isso, Deus fez uma, né? Ou seja, já está dando a dica de quantas cada um deve ter, né? Porque Deus sabia que dava problema, irmão. Aqui, ó, entrou H, né? Então, meus irmãos amados, toma muito cuidado com a infidelidade conjugal, tá? Quando entra mais uma, quando o pecado estiver ainda na sua mente aí, ó, a sua mente, a infidelidade estiver aí, acaba com ele ali, tá? Não deixa isso aí passar. Não deixa se consumar e virar, né? Consumar o pecado, tá? Porque aí a consequência pode ser desastrosa, como foi aqui para Abrão,
como foi para muitos irmãos, e já vimos até hoje ministérios inteiros acabar por causa disso. Vamos para o subtópico 3. Pulei um aqui, vamos para o subtópico 3. O tema desse subtópico é uma opinião equivocada acerca de Deus. Tá? Vamos lá. Aqui, ó, primeiro parágrafo. Quando Sarai diz a Abrão que o Senhor me tem impedido de gerar, parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela para gerar filhos. É interessante, né? Ela tem uma opinião equivocada. Essa aqui é opinião equivocada sobre Deus. Ela achou que Deus falhou com ela. Parecia que ela está dizendo isso, né? Quando ela fala que Deus cerrou a madre, que ela cerrou, né? Impediu ela de ter filho, né? E que interessante, né? A gente vê que eles vão tomar uma atitude precipitada por conta disso, por conta dessa opinião equivocada. A opinião deles gera uma atitude equivocada, tá? A gente tem que, por isso que eu falei, né, no início, é necessário conhecimento de Deus, tá bom? Porque sem o conhecimento de Deus, a gente vai ter opiniões equivocadas. E pode observar, nos dias de hoje, pode observar, muitas pregações são superficiais, não dão conteúdo, não dão ensinamento da parte de Deus. Então, pastores de igreja, homens e mulheres de Deus, começam a puxar o povo para o conhecimento. Amém? Vamos lá, no próximo parágrafo diz assim, ó, nesse sentido, a fraqueza de Abrão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Aqui o comentarista está afirmando que Abrão ele deveria ter ensinado, exortado a sua esposa. Não é interessante? Ele deveria ser uma preocupação dele, instruir ela, ensinar ela acerca das coisas de Deus. Tá? Isso aqui por 3 vezes, isso aqui está sendo mencionado nessa lição. Amém, meus irmãos? É importantíssimo o homem de Deus, aquele que tem mais conhecimento de Deus, compartilhar com o seu cônjuge, compartilhar com a sua família, levar conhecimento de Deus para dentro da sua casa. Isso aqui é muito importante nos dias de hoje, em que um evangelho tão superficial está sendo pregado nas igrejas por aí afora. É um tal de pregação de autoajuda para fazer a pessoa se sentir bem no culto, palavras positivas, coaches, né? E os pregadores viraram coaches, é uma coisa terrível, está acontecendo. E aí a gente vê, né? A gente vê pregações que são um show de chavões, né? Um show de ditos, né? E pouca profundidade de Bíblia. Não leva povo a um conhecimento de Deus. E aí o que acontece, coisas desse tipo que aconteceu com Abrão, está acontecendo nos dias de hoje, tá? Bom, meus irmãos, então é isso aí, né? Vamos para a conclusão. Nessa conclusão, vamos lá, diz assim, ó. Esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos, tá? Então, não só isso aqui, acrescentando na sua conclusão, né, fale do que foi comentado, né? A precipitação, ela veio por falta de conhecimento, tá? Conhecimento, não só conhecimento de um, conhecimento compartilhado. Os dois precisavam conhecer. Então, a falta de conhecimento compartilhado entre os dois gerou a precipitação do casal. E a precipitação gerou uma coisa que a lição bateu: consequências. Amém, meus irmãos? Então faz esse fechamento aí, tá? Conhecimento compartilhado, tá bom? Vai evitar o casal se precipitar, tá? E isso vai evitar consequências, tá? Amém? Sobre isso aí, né? Você pode voltar ao vídeo, dar uma revisão aí em várias partes. Com certeza vai aprender muito mais. Obrigado por ter estado até aqui conosco. Deixa o seu like aí nesse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Uma boa aula para você.